peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Ótimo, estou adorando. Que é uma oportunidade, né, de mostrar, já pinto há algum tempo, já fiz coletiva, já fiz individual, mas aqui na UF, que eu sou da UF, sou enfermeira, né, trabalho com criança, com prematuros, com bebês e a arte é naif e figurativa, né, então é legal mostrar uma oportunidade. Sou agradecida. Adriana Russi. Eu acho que está sendo muito bacana essa oportunidade de poder conhecer outros artistas da UF, professores, funcionários, alunos. Muito bacana a iniciativa do projeto e eu acho que é uma oportunidade para a gente também que fica em meio a atividades acadêmicas, dar um tempo disso e poder ter a produção artística mesmo que faz respirar e falar de outra maneira. Muito legal. A gente fica muito curioso de saber o que os outros estão achando, estão percebendo, estão sentindo, de que maneira a obra toca o outro, né? Eu sempre fico muito curiosa também para saber isso. Então, Pierre, estou morando aqui há 25 anos, sou francês, moro no Brasil, sou professor e artista plástico, poeta, música, tudo que é arte, minha imagem é meu prato preferido, então, é meu universo. Então, aí hoje eu resolvi trazer os ensaios de fotografia que eu estou fazendo de um tempo para cá, porque na verdade eu sou pintor, a minha linguagem preferida é mais a pintura. E eu estou fazendo alguns ensaios de fotografia de um tempo para cá, resgatando um pouco a tradição da minha família, para meus pais. Meu pai e meu avô eram fotógrafos. Aí estou resgatando essa dimensão. E o que eu apresento aqui são fragmentos do meu cotidiano, na minha vida boêmia um pouco, onde às vezes, no meio dessa cidade, a gente sente uma certa ausência de si mesmo, né? Uma cidade que às vezes nos priva dessa densidade do si mesmo, né? E eu quis um pouco, através dessa imagem, deixar um rastro desse sentimento, e ao mesmo tempo é um sentimento que a gente experiencia todos nós no dia a dia. Ao mesmo tempo eu trabalho com essa questão da imagem fotográfica, que a fotografia, em verdade, é já um espectro de um instante vivido, do ser amado, enfim, sempre trazendo a presença do ausente, né? Então, presença, ausente, imagem, espectro, brincando com essa questão. Fantasmação, o título me remete também a essa ideia de devolver a imagem à sua dimensão espectral, à sua dimensão para além
da objetividade, da positividade das imagens que nos assola e que, ao mesmo tempo, por essa presença demasiadamente objetiva, nos tira a potência da subjetividade, o que nos torna cada vez mais ausente. Então, uma brincadeira e ausência de presença e dessa afirmação do que a imagem precisa dessa aura espectral para nos devolver esse sentimento de inacabamento que nos habita e que é nossa dimensão do humano, né? E que sim, essa dimensão espectral da imagem, nós estamos acuada à dimensão demasiadamente objetiva, onde o subjetivo não se alinha, não se aloja. Essa ideia é essa um pouco, né? A questão da intervenção, da pictorialização da imagem pelo computador é justamente um pouco essa ideia também de tornar menos presente, o transmutar em algo ou outra a própria imagem objetiva, né? A questão é essa. Eu sou Eunice Vasques, eu sou farmacêutica aqui da UF e faço fotografia como hobby. É até emocionante, né? Porque a gente trabalha com essa parte de saúde, né? Com a dor, né? E de repente você tá vivenciando uma coisa de arte, de alegria, de cor, né? Então é diferente e muito bom. Achei esse projeto um projeto muito interessante, porque justamente por isso, pela oportunidade de a gente mostrar um outro lado, né? Que não esse profissional do dia a dia, e que a gente pode, enfim, unir uma coisa e outra. Denise Viana, eu sou médica e trabalho com arte na universidade, com idosos e com homeopatia também. Essa iniciativa do Peixe Vivo foi uma coisa muito legal, assim, de congregar, né, todos os talentos multiprofissionais, né, das pessoas que trabalham na UF. É uma oportunidade de juntar, de ver a universidade de uma outra maneira, né, sob um outro ângulo que não seja da profissão, né. É uma grande festa, assim, que eu estou curtindo muito estar dentro dela. Eu sou Felipe Ferreira, de Almeida, e eu sou estudante de cinema, então essa é a minha ligação com a UF. E, bom, eu acho uma oportunidade ótima, porque aqui quem fez a seleção das fotos fomos nós mesmos, não é como nessas outras mostras que você manda alguns trabalhos, daí eles selecionam o que eles acham que deve ser e expõem. Aqui as fotos que foram escolhidas e que estão aqui fomos nós mesmos que escolhemos, então eu acho isso bem interessante. Meu nome é Regina Schneiderman, né, e eu estou aqui participando do projeto Peixe Vivo, né, na parte de fotografia, né, essa exposição de fotografia e artes plásticas, e eu estou expondo 4 fotos. Assim, e eu estou muito contente, né, porque eu sou funcionária da UF há bastante tempo, né, entrei em 82, e pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade, né, de ir no espaço voltado para a arte, poder, né, colocar um trabalho nosso, que é realmente muito difícil a gente ter um espaço para expor. E foi uma grande chance agora nesse projeto, e eu estou muito contente de poder apresentar o meu trabalho e compartilhar com as outras pessoas. Eduardo Cantarino, eu sou estudante de cinema da UF. É muito legal, é a primeira vez que eu posso expor meu trabalho, e é muito bom assim ver, junto com outros estudantes e funcionários, professores da UF, é muito interessante essa oportunidade de poder expor o trabalho.
Everton, eu sou aluno de cinema, estou no 7º período, terminando já a faculdade, e minha relação com a UF é a universidade que eu escolhi para fazer o curso de cinema. Eu não pensei em outro vestibular a não ser a UF. E foi uma felicidade enorme passar, porque foi uma mudança na minha vida na época, muito grande, inclusive porque eu já sou formado em outra graduação. Então foi fantástico, assim. Está sendo muito legal, muito prazeroso essa caminhada. Prazer enorme, né? Porque é a primeira vez que ela está sendo exposta ao público, assim, uma exposição. Porque as outras fotos que eu tenho, toda a exposição que eu tenho é pela web, né? Você põe ali e deixa as pessoas verem. Nem você não tem noção quem que é o espectador, se alguém vai lá ver. Você não vê essa pessoa, né? Aqui você já vê as pessoas olhando a sua foto, então é muito interessante. Você vê realmente que existe um espectador de carne e osso ali que está vendo. Na web você não tem isso, né? Esse espírito. Meu nome é Álvaro, eu sou funcionário aqui do Núcleo de Comunicação e trabalho na UF desde 2004. Também fui aluno, formado aqui em Publicidade pela UF também. É uma experiência nova, né? Porque eu nunca participei de uma exposição, né? Eu trabalho assim como ilustrador, né? Já publiquei coisa, mas expor é a primeira vez, né? A Páscoa na Floresta é um texto de uma pessoa especial que eu tive a oportunidade de conhecer aqui há mais ou menos 2 semanas atrás, quando fomos convidados para colaborar com esse projeto maravilhoso do pessoal aqui do DDC da UF. O nome dela é Márcia José, eu queria falar um pouquinho sobre ela. A Márcia, ela escreveu assim para mim, ó. Eu, Márcia, e minha mãe, Élcia, escritoras deste conto escolhido pelo projeto Peixe Vivo, somos pessoas comuns. Não nos consideramos escritoras ou artistas, somos apenas 2 mulheres que acreditamos no mundo da fantasia e do imaginário. Eu, Márcia, em particular, ainda acredito em Papai Noel, conto de fadas, príncipes encantados, duendes e muitos outros personagens do mundo infantil. Mas para não me chamarem de alienada, é melhor dizer que acredito mais na magia que a vida traz com ela. A minha mãe, a Élcia, está em um plano mais alienado que o meu. Além de acreditar em todos esses personagens do mundo infantil, ela dá asas à imaginação dela e acrescenta no sobrenatural, nas energias cósmicas, fantasmas, espíritos extraterrestres. Se me perguntarem, Márcia, você cresceu? Então chega aqui e vem falar com a gente. Com vocês, Márcia José, responsável pelo texto A Páscoa na Floresta. Caramba, dá um abraço. Eu vou conversar rapidamente com ela aqui. Márcia, queria que você falasse um pouquinho desse conto, especificamente, O Páscoa na Floresta. Esse conto ele começou em 2007 só com a autoria da minha mãe,
e a Bruna. A Bruna nasceu e disse que era muito chato, depois que ela aprendeu a andar e falar muito cedo, disse que era muito chato. Todo ano o coelho fazia a mesma coisa. Vó, esse não pode ser outro o bicho da Páscoa? A vovó disse que podia e fez o primeiro conto. Depois a gente começou a participar disso e ela vai criando os bichos e a gente vai dando asa à imaginação dela. Então, isso tudo acontece por causa da Bruna e da Elsa. 3 mulheres sem juízo. Isso, Bruna, vem cá, Bruna. O que você acha disso tudo que ela acabou de falar? Estranho. Estranho? Mas por que estranho? É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade? Olha, eu vou convidar agora a Márcia para a gente continuar batendo um papo aqui dentro. Né? A Bruna, se quiser acompanhar, ela não sei se vai ter lugarzinho para você sentar, mas se você quiser acompanhar, a gente aperta um pouquinho e você fica aqui dentro com a gente. Por favor, agora vocês podem abrir a cortina. Vamos lá, que a gente está aqui com uma série de convidados para bater um papo bem legal. Uma salva de palmas para todo mundo, né? Mas, Márcia, eu vou continuar, vou fazer só mais uma pergunta. Tem uma questão que a gente se perguntou muito nesses últimos dias, vou pegar aqui o microfone para você, que foi exatamente trabalhar numa universidade, cumprir uma carga horária de trabalho, né? Normalmente numa área que não é ligada diretamente à literatura, mas de repente a gente tem essa oportunidade, quer dizer, a vida nos dá essa oportunidade da gente poder escrever nas horas vagas, que aí é quando tudo começa. Eu queria que você falasse um pouco disso, seu trabalho aqui na universidade e, ao mesmo tempo, essa questão de escrever, né? O meu trabalho na universidade, eu sou uma assistente de administração, é muito distante dessa realidade de escrever. Mas a gente encontra tempo e ainda não deixa que a criança morra, por mais que às vezes tentem. A gente não deixa isso morrer e consegue nos tempinhos vagos mesmo, às vezes até no ônibus, viu? Eu tiro o papelzinho, tiro a caneta e saio escrevendo. Sobra sempre um espaçozinho. E é bom que isso tenha acontecido, porque a gente pode dizer para a comunidade que trabalha com a gente todo dia que, apesar de tudo, vale a pena. Márcia, muito obrigado. Obrigada a você, Parabéns Geraldo. pelo texto maravilhoso. Uma salva Obrigada de palmas para a todos Márcia José. vocês. Valeu. E agora, eu gostaria de ler um trecho aqui bem rápido, intitulado A Escolha. Tinha 8 ou 9 anos, quando uma professora da escola propôs o desafio: o que você vai ser quando crescer? Foi então, quando ser e querer não eram mais que verbos irregulares difíceis de conjugar, a escolha. O gosto de jabuticabas, prazer roubado de sítios de tantas reinações, aventuras de apertar o peito de quem ia junto até o fim, o aconchego de chuva na janela, a coberta, tardes quentes de verão, sombras de árvore, histórias, tantas histórias. Primeiro gesto de vontade quando mal conhecia as estripulias de desejo, o pacto, selo e papel. Hoje, tanta coisa já publicada, outras tantas premiadas, páginas se somaram nessa sina de contar. A primeira, contudo, continua sendo aquela. Apenas uma redação de escola, mas ficou escrito. Queria conversar aqui agora com a Sônia Peçanha. Sônia Peçanha. A Sônia nasceu em Niterói, já foi premiada várias vezes em concursos literários, é autora de alguns livros publicados aqui pela EDUF, o Depois de Sempre, foi semifinalista do Prêmio Jabuti em 93, participou das antologias Contos de Escritoras Brasileiras da Martins Fontes, em 2004, e 30 Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira da Record 2005. É autora de Traição e Outros Desejos, contos editados pela Objetiva em 2002. Redigiu o texto final do romance Buarque, Uma Família Brasileira, editado pela Casa da Palavra em 2007. Graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como preparadora de originais para várias editoras. Caramba, hein? E da EDUF, exatamente. E aí, fala um pouquinho sobre sua trajetória como escritora. Tem uma pessoa especial sentadinha lá no cantinho que vocês nem sabem, mas fala aí. Bem, como o texto fala, eu acho que a escolha da literatura começou muito cedo e muito por causa dessas pessoas especiais. Uma delas está aqui presente, como você mencionou, a minha mãe, que é poeta, Neuza Peçanha, e meu pai, cronista e romancista, Luiz Carlos Peçanha. Então, desde cedo, leitura e escrita estavam presentes na minha vida. Mamãe, por exemplo, quando chegavam aquelas longas férias de janeiro, de antigamente que eram longas,
ela organizava em nossa casa o que ela chamava de curso Natura Pulcra, que ela também é professora de latim, então caprichou no título, né? Então, era uma espécie de oficina literária familiar. Somos 4 filhas, ela nos levava lá para o terraço da casa e ali fazia exercícios de sensibilização para que a gente escrevesse. Então, aí nasceram muitos textos. E, paralelamente a isso, havia papai como um grande leitor nos incentivando a leitura. Eu lembro, por exemplo, nós ainda bem pequenas, um dia ele chegou com um volume de Reinações de Narizinho, naquela época, volume grosso mesmo, e começou, a partir daquela noite, serões como os da Dona Benta, né? Ele reunia todas nós e lia um capítulo daquelas aventuras. E a gente esperava aqueles encontros como hoje as pessoas esperam os capítulos de novela. Então, acho que com uma história que começou assim, não tinha como fugir das histórias, né? Então, escrever foi mesmo minha opção. Me veio uma coisa muito importante, interessante, essa questão do educar. A gente sabe que tem crianças aqui, né? Acredito eu. Que é a importância da família, né? Tá aplicando essa realidade, né? Essa constância da leitura na vida. Viu, crianças? Estão aí mesmo, vocês? Eu acho que estão, né? Então, a leitura é tão importante. A gente aqui tem resultado, viu o que ela acabou de falar? Resultados de uma prática familiar, né? A gente lê junto, trocar essas informações que o próprio texto nos oferece tão ricamente, tão belamente, né? A gente poder produzir em conjunto com o pai, com a mãe, com o irmão, essas questões que são têm muito mais valor, né, do que muitas outras que estão por aí, né, horas e horas sentados diante de um computador, que também oferece esse material, mas que possa ser revertido para essas causas. Sônia, o que você acha disso? Qual o conselho que você daria para as crianças, para os jovens? Assim? Eu acho que ler é fundamental. Eu, por exemplo, às vezes dou aulas de português e as pessoas têm muito medo, né, de escrever, vão escrever errado. E não há forma melhor de se aprender a escrever do que ler. É uma forma que não é dolorosa, né? Então, quando você chega lá na regra gramatical, você já sabe aquilo tudo da prática. Então, ler é um prazer e é um remédio. Não há como você escrever mal se você é um grande leitor. Queria que você falasse rapidamente sobre o Chá das Três. É um conto mais antigo. A história é simples, é o encontro de um casal numa época passada em que havia ainda muita repressão de sentimentos, de emoções. E eu procuro trabalhar a linguagem ali no limite entre o poético e a prosa. Vou falar agora com o Álvaro Luterbach e Márcia Vieira. Será que a gente consegue? Aí tem um microfone do lado do Renato aí. O Álvaro Luterbach é funcionário da Caixa Econômica Federal, é aluno da Universidade Federal Fluminense do curso de Estudos de Mídia, tem alguns contos e poesias premiados, escreve por prazer, para arejar a cabeça, para tornar a vida mais romântica e procura descobrir em pequenos detalhes um grande universo para criar personagens e situações. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Álvaro. Inclusive, eu acho que tem uma pessoa especial aí que você está querendo fazer uma surpresa. Como é que é isso? Não, eu não estou acostumado com palco. Para mim fica até um pouco difícil estar aqui. Realmente eu escrevo por prazer, eu escrevo desde pequeno, eu sempre gostei de escrever, mas sempre escrevia, escondia, né? Aí depois, incentivado pela família, pela minha esposa, pela minha mãe, meus irmãos, que estão aí, não sei onde estão, mas estão aqui. Porque a luz aqui não dá para... Cadê a família do Álvaro? Tá aí, né? Tá toda ali, olha lá a família do Álvaro ali. Levanta logo a faixa assim, Álvaro, aí, maravilha. E aí eu participo de alguns concursos, já fui premiado, mas escrevo por prazer. Mas o que me deixa mais feliz é saber que meu filho está aí, Matheus. E esse meu filho ele já escreveu um poema que eu li, tá? Eu li, é um poema muito bonito. Eu acho que eu estou aqui, mas é para incentivar ele com 16 anos, para continuar escrevendo, que é muito legal. Né, Matheus? Matheus está aí? Você está aí, né? Você sabe, né, Matheus, que era para você estar aqui hoje também, né? Porque o Álvaro não ia poder vir, né? E hoje à tarde nos deu a grande surpresa de que ia poder vir. Ele está aí com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Poema lindíssimo, né? O Anel Perdido. E você, Márcia? Fala para a gente um pouquinho da sua participação nesse universo da literatura, né? E ao mesmo tempo desse teu compromisso dentro da universidade, da atuação, da ligação entre as duas coisas. Como é que isso se efetiva? Vamos lá. Bom, então, eu comecei a escrever poesia, na realidade, em 1988. Já tem 20 anos.
mas as poesias eram muito ligadas à questão de relações afetivas do amor, né? Homem e mulher. E de 2000 para cá, né, que eu comecei a escrever mais ligado à questão do sentimento, né? Do processo de vida, né? Do próprio sentido. Né? E aí eu coloquei essa questão, né, do sentido da face, né? Que é do sentimento, que é da apresentação na vida, né? Na sociedade, no mundo. E é isso aí, eu acho que a gente escreve muito pelo processo criativo, mas também tem a questão da infância, como a Sônia colocou, né? Meu pai também estimulava muito a questão da leitura, como eu estimulo também o meu filho. E eu acho que é isso aí, você tem que estar sempre voltado para o processo criativo. Né? Maravilha. Tem essa questão que a gente conversou um pouco mais cedo, né? Antes de a gente entrar em cena, a gente bateu um papo rapidamente, a gente falou do fato de ocupar o tempo com o processo de criação, né? Da produção literária. Como é que é isso? Porque já que você tem uma ocupação. Aqui eu sou uma profissional da área da saúde, eu sou médica, atuo atualmente na divisão de saúde ocupacional, vinculada ao DDRH, gestão de pessoas, e a área da saúde, né? Ela está se voltando muito também atualmente uma discussão para a área humana, né? Então, assim, a necessidade hoje também de você juntar a questão, né, técnica com a questão do sentido, da produção do sentido da subjetividade, isso é fundamental. Eu estava até conversando como isso é humano, né? Isso é humano. Eu acho que isso é fundamental. E até a instituição proporcionar isso também, eu acho que é a possibilidade de você estar trabalhando na construção, né, do desenvolvimento humano e, como eu falei, né, da humanidade, né, contribuir para a humanidade, né, do vínculo humano. Né. Maravilha, muito obrigado. Uma salva de palmas para Márcia Vieira e Álvaro Lutherbach pelos poemas maravilhosos que eles nos apresentaram. E agora a gente vai voltar com a nossa amiga Sônia Peçanha e vamos ler agora dela, queria que ela falasse rapidamente também sobre o Noções de Direito. Vamos lá? Esse é um conto mais recente, ele surgiu a partir de uma notícia que eu li no jornal de um homem que foi preso, que afinal ele foi encontrado pela justiça e havia um processo contra ele por violência familiar, violência sexual contra a filha dele. E aí eu construí uma história, aí já entra um pouco da ficção, em 3 níveis. O primeiro nível é meio um conto de fadas, né, a hora do casamento, em que você tem aquela ideia do felizes para sempre, depois a realidade familiar desconstruindo isso, e, por fim, o discurso frio da linguagem judicial. Eu quero passar agora para Maria Marta de Luna Freire. A Maria Marta, ela é médica, professora do Instituto de Saúde da Comunidade da UF, é mãe do Pedro. Pedro está aí, né? Está aí, Pedro? Ah, Pedro, você vai ser peça fundamental nesse jogo aqui hoje, Pedro, você não tem noção disso. É a mãe do Pedro, da Letícia, da Isabel e do Rafael e é a avó da Laura. A Laura também está aí. Dormindo. Cadê a Laura? Dormindo. Está dormindo. Ah, deixa ela lá, daqui a pouco ela vem para cá. Aí a Maria Marta fala assim, escrevo desde que fui alfabetizada. Aos 6 anos, ganhei um fogãozinho como prêmio de um concurso de redação. Explica isso para a gente aí, Marta, por favor. Bem, logo que eu fui alfabetizada, eu comecei a ler vorazmente, né? E comecei a escrever as redações da escola. E ganhei um prêmio de redação aos 6 anos, um fogãozinho de alumínio, cheio de panelinhas, que era o meu sonho de consumo. Depois dali eu continuei a escrever e a ler muito, né? Eu morava em Copacabana, bem próximo à Praça do Lido, onde tinha uma biblioteca pública. E nas férias escolares, como a Sônia lembrou, que eram longas, né, de 3 meses, eu chegava a pegar um livro por dia para ler, até que esgotei todo o acervo da biblioteca. Né? E daí em diante não parei mais de ler nem de escrever. A Sônia tem uma participação importante aí nesse jogo, né? Tem, pois é, porque em criança eu me via dizendo que eu queria ser médica e escritora, né? Mas acabou que com a questão da profissionalização a gente tem menos tempo para escrever. Até que a UF ofereceu uma oficina de conto, que era coordenada pela professora Sônia Peçanha,
Então, esse conto que vai ser apresentado agora foi um exercício dessa oficina de conto. E, a partir dessa oficina, eu comecei a escrever com mais frequência. Você quer dar uma palavrinha? Nós agora vamos fazer a leitura do conto Suspeita. Você quer falar alguma coisa a respeito? Esse conto, ele fala, quer dizer, apesar de falar de uma relação amorosa, eu quis falar muito da relação mãe e filha, né? Que a maternidade é meu tema de pesquisa acadêmica e meu tema favorito também de ficção. Maravilha. Sopa de batatas, pepinos, abacaxis diversos. Fala aí pra gente. Bom, é esse aí que você entra, daqui a pouco, tá entendendo? Essa crônica é dedicada ao meu filho, Pedro, né? Que agora vai ser pai. E eu escrevi contando de uma maneira, né, assim, um pouco fantasiosa, como é que foi a minha experiência como marinheira de primeira viagem com o nascimento do meu primeiro filho. Olha, é muito bom saber que a mãe escreve pra gente, né? Assim, é uma coisa genial. Agora, além dessa particularidade nesse último texto que nós lemos aqui agora, o Sopa de Batatas, existe o fato de que todos os textos escolhidos, no momento em que nós pegamos para pensar uma possível direção de leitura dramatizada, tinham um pequeno condimento especial, que é a ideia da esperança, né? Assim, em todos os caminhos percorridos pelo homem na sua trajetória pela vida fora, de alguma maneira retratados por esses escritores aqui, para nós ficou muito forte a mensagem de esperança e de solidariedade. Mais presente, quer dizer, mais efetivamente presente nesse último agora aqui, né? Eu fiquei pensando numa pessoa como essa que se oferece por inteiro ao outro, colaborando com o crescimento do outro, com a emancipação do outro, né? E uma mulher que naquele momento inevitavelmente precisava dessa colaboração, né? Então, eu acho que fica aqui não só do projeto Peixe Vivo, mas dessa ideia particular de lermos os textos literários produzidos por esses escritores aqui, fica essa mensagem de que pela leitura, pela escrita, pela produção literária, é possível se construir um mundo efetivamente melhor, de pessoas mais felizes, de pessoas realizadas em suas profissões e, ao mesmo tempo, conduzindo um trabalho paralelo que denuncie o quanto elas têm dentro de cada uma delas. Então, fica aqui o nosso obrigado especial, nós da Oficina Social de Teatro, por termos tido a oportunidade de dividir, de compartilhar. Essa é a nossa função enquanto fazedores de artes cênicas aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, de poder promover com o nosso trabalho um pouco disso que acabou de acontecer aqui, e a sensibilidade principalmente da Aline Bonifácio, que foi a produtora desse trabalho, que nos procurou por telefone e entendeu que é exatamente essa a proposta da UST, de fazer do seu teatro uma multiplicação disso aqui, né? Com um pouco do conhecimento que cada um tem, os atores aqui envolvidos agora, misturados em meio a esses escritores, a esses profissionais da medicina, de tudo, e a gente aqui agora podendo compartilhar com vocês esse momento. Então, eu queria desejar uma salva de palmas aqui para Sônia Peçanha, para Maria Marta, para Márcia José, e a quem está do lado dela ali? A quem está ali do lado? Para Márcia Vieira, para o Álvaro Lutherbach, para o Nelson Reis, para Carla Martins, para o Renato Moraes, para a Laíla Batista, para a Isabela Ferreira, para todos nós, assim, que podemos
de alguma maneira, contribuir com esse crescimento. A gente da UST, a gente tem uma sensibilidade meio louca, assim, a gente não consegue passar por um lugar sem deixar uma marca. Eu quero agradecer também a Tereza. Caramba, Tereza, você é genial. A gente ter compartilhado essas 2 semanas aqui juntos, falando sobre esses textos, falando sobre esse cenário. Sheila, cara, se eu for agradecer a todo mundo que se envolveu nesse projeto, vai ser uma loucura. Mas assim, nós vamos deixar nossa marca, deixamos nossa marca embaixo de 2 poltronas. Você vai colocar a mão assim, você vai encontrar um cartãozinho da Oficina Social de Teatro, você vai ter direito a ganhar uma camisa da gente, que é a maneira de a gente deixar o nosso registro aqui na Universidade Federal Fluminense. As camisas estão aqui, eu vou pedir a Carla para fazer a entrega para mim, por favor. Pode ir nas vazias, se não tiver nas cheias, tá na vazia. Achou um? É um cartãozinho preto escrito Oficina Social Produções. Tá aí por baixo, tá aqui pela frente aí, achou? Ah lá, tem um. Ah, não fale. A mãe da Isabela ganhou uma camisa, então tem um aqui. Tem um do lado de lá, ó. Se vocês procurarem por aí, tá nessa poltrona aí, tem um cartãozinho, acho que aqui mais pra frente, se não me falha a memória, por aí, 3ª ou 4ª fileira. Ah, gente, vamos virar criança de novo, como foi proposto lá no começo. Bota a cabeça embaixo da poltrona, que é só levantar assim o... E aí eu quero chamar todos os meus amigos aqui para a beirada do palco. Quero convidar o Pedrinho, que agora é Pedrão, para vir para cá. Quero chamar a Tereza, quero chamar a Aline Bonifácio, se for possível. Todos aqueles que estão participando desse projeto, para poder dar um beijo especial aqui em cima. Muito obrigado. Caramba. Acharam? Achou, maravilha. Achou? A camisa é sua, maravilha. Muito obrigado mais uma vez à Universidade Federal Fluminense e que a gente possa voltar outras vezes aqui para compartilhar momentos como esse. Meu Deus. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua